Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinuscast, o podcast do Sinuscom Paraná Oeste. Aqui no nosso estúdio do Sinuscom Paraná Oeste, nós reunimos os grandes nomes da indústria da construção civil para falar sobre obras, falar sobre planejamento, sobre planejamento futuro, né? Sobre as perspectivas de mercado, sobre técnicas executivas. Então aqui a gente traz nomes que vão realmente levar conhecimento e evolução profissional a quem nos assiste, a quem nos acompanha. Se você está aqui no YouTube, saiba que nós também estamos no Spotify. O nosso canal do Spotify é uma maneira prática de você baixar os nossos conteúdos e assistir enquanto estiver viajando e assim por diante. Bom, o nosso Sinuscast está na segunda temporada. E nessa segunda temporada nós temos o apoio, o patrocínio da Mútua, do Senai e também da R. Dalmolin, que estão junto conosco nessa jornada, nessa segunda temporada do Sinuscast. Nesse episódio de hoje, nós vamos tratar de algo que é inerente à nossa região, né? Que está presente na nossa região, do qual somos ou temos a vocação para isso, que é obras agroindustriais, que é o agronegócio como um todo. E para isso, eu recebo aqui nos estúdios do Sinuscast o Celso Luiz Finger, engenheiro civil, graduado na UniOeste, com especialização em gestão de obras pela UTFPR e em gestão de empresas pela FGV, sócio da Foco Construtora, atuando há mais de 14 anos com execução de obras, principalmente do agronegócio, né, Celso? Seja muito bem-vindo ao Sinuscast. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje basicamente a nossa empresa trabalha 100% com obras relacionadas à cadeia do agronegócio, vamos dizer assim, né? Então, para nós é um prazer aqui estar participando com vocês e tentar esclarecer um pouco as oportunidades e áreas de trabalho que a gente tem nesse campo que, vamos dizer assim, é um dos mais inovadores e mais dinâmicos do nosso país, da nossa economia, né? Show de bola. Recebo também aqui meu xará, Vinícius Guardiano de Souza, também engenheiro civil, graduado também pela UniOeste, em Cascavel, nós três aqui, crias da UniOeste, né? De 2015, especialista em estruturas de concreto armado e fundações pelo IMBEC, atua como calculista há mais de 9 anos, projetando principalmente obras com ênfase no agronegócio, né? Unidades armazenadoras de grãos, diretor e proprietário da Trivio Engenharia, empresa que é especializada em desenvolvimento de projetos de estruturas e fundações para obras do agronegócio, como base de silo, galpões, secadores, moegas, tombadores, armazéns, né? E além disso, ministra cursos e treinamentos, inclusive ministramos juntos, né? Exatamente. Fazemos juntos a pós-graduação em engenharia de unidades armazenadoras de grãos, que já fica o convite, já vou fazer meu jabá aqui também, né? Já fica o convite aí para quem tiver interesse na nossa pós-graduação em engenharia de unidades armazenadoras de grãos. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Sinuscast. Bom dia, obrigado Vinícius. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal que está acompanhando. É um imenso prazer estar aqui, podendo contribuir, né, com um pouquinho que a gente tem de conhecimento aí do agronegócio. Bom, o Vinícius já fez uma boa apresentação. Eu atendo aí projetos, né? Eu sou engenheiro projetista, calculista, atendo projetos aí de obras de armazenagem de grãos. Então, dentro do agro, que é um universo gigantesco, né? Tem a parte de frigoríficos, né? A parte de produtos alimentícios, eu fico na parte de grãos, né? Na parte de armazenagem. Então, eu sou engenheiro civil que faz cálculo estrutural de obras de armazenagem de grãos, né? É uma área bem específica e estamos juntos ali na pós-graduação, ensinando também essa comunidade. Eu quero saber dos dois, sabe, para o Vinícius, aproveitar, continuando, por que o agro? Por que você foi para essa área? É uma trajetória que você consolidou nela? Por que você foi para o agro? Cara, assim, a gente costuma dizer que o agro que escolhe a gente, né? Porque na faculdade, né, de engenharia civil nem é citado, não é falado sobre silos, armazenagem de grãos e obras agrícolas, né? No máximo fala de obra industrial, que é o galpão, né? Sim. Galpão. Então, ali no meu período de formação, que foi 2014, 2015, a engenharia civil estava
saturado ali, com muitos egressos, então estava sendo difícil até encontrar estágio, né? O pessoal procurando estágio nas construtoras, né? O país estava ali meio né, naquela recessão, né, questões políticas, né, 2015, e meu pai tem uma construtora, né, e ele também estava em baixa, e a oportunidade que eu encontrei de fazer meu estágio foi na empresa Consilos, aqui de Cascavel, né, empresa fabricante de silos, aí tem mais de 40 anos de mercado, e é uma indústria que está em constante ascensão na época, hoje também continua. Com certeza. Então eu fui trabalhar lá como estagiário de engenharia civil numa obra em Santa Teresa do Oeste, mas foi um estágio assim difícil. Eu trabalhava na obra, eu chegava em Santa Teresa, pegava mais uns 10 quilômetros de estrada rural, né, com meu carrinho lá debaixo de sol todo dia lá na obra, aprendi muito lá, foi lá que eu encontrei esse universo. E quando eu comecei a trabalhar lá, que eu me apaixonei mesmo, assim, pelo estilo de obra, né? Aquela obra que você não tem vizinhança, você tem espaço para trabalhar com canteiro de obra, né? Os engenheiros aí que são da execução, né? Sabe que, montar um canteiro de obra, receber material dentro do centro da cidade é complicado. Então lá tinha espaço, tinha canteiro, era uma fazenda. Então eu gostei muito dessa logística, desse estilo de obra. E foi lá que eu comecei, né? Legal. Celso, por que o agro? Então, como já falou Vinícius, né? O agro escolhe você, mas na verdade é uma história um pouquinho diferente, né? Eu acabei me formando na Unioeste, fazia um estágio na Foco, que eu trabalhava, e um dos sócios da empresa, ele já era muito antigo no ramo, né? Ele já trabalhava muito tempo com esse ramo aí, o Pedro, ele conhecia o pessoal, ele já foi funcionário de cooperativa, então ele trabalhava... Conhecia já, trabalhou, já estava no meio. E a gente, na época, logo que eu me formei, por incrível que pareça, a gente decidiu que começamos a fazer obras de licitação, né? Trabalhamos, então, uns 4, 5 anos com esse tipo de obra. E aí começou a aparecer algumas oportunidades no agro de obras. E aí o Pedro já tinha esse conhecimento, como o Vinícius falou, realmente é muito escassa naquela época, 14 anos atrás, a bibliografia, então ela acabava ficando restrita às pessoas do meio mesmo, né? E daí, como ele já tinha experiência em algumas coisas, né? Bastante coisa, já tinha trabalhado, a gente já começou a desenvolver e eu comecei a pegar experiência nesse tipo de ramo. Antigamente, você não tinha pessoas, por exemplo, igual o Vinícius, que trabalhava 100%. Até existia, mas aqui na região era muita pouca gente. Era difícil de você ter esse contato, de você procurar. Então, eu tinha muita dificuldade. Então, assim, quem já tinha uma pessoa que nem com conhecimento, talvez saia um pouquinho na frente, né? Mas, logicamente, que não foi fácil também. Foi difícil aprender, se adaptar. Ter conhecimento dos pontos que são importantes, que são diferentes, né? Você concorda comigo? São diferentes das obras comuns de engenharia. E a gente já é um pouquinho diferente do Vinícius. A gente já trabalhou com a parte de armazenagem de grão, já trabalhei com frigorífico, já trabalhei com estação de tratamento, tudo relacionado ao agronegócio, tá? Então, unidade de produção de frango, unidade de produção de suínos, câmara fria, túnel de resfriamento, reforma de frigorífico. Olha, eu até brinco esses dias com o pessoal, né? Que eu tava fazendo uma obra pro pessoal ali no Mato Grosso do Sul, um cliente nosso, e tava chegando no final da obra, a gente fez uma reforma grande no frigorífico dele, ele falou: Celso, eu preciso aumentar meu abate. Eu falei: tudo bem, o que o senhor precisa? Não, eu preciso aumentar o meu curral de bovinos. Eu falei: meu Deus, nunca fiz um curral de boi na minha vida. Como é que eu vou fazer? E na teoria era a parte mais fácil da obra, porque foi feita toda uma reforma com o frigorífico funcionando, uma tristeza, né? De trabalhar assim, complexo. Sim, claro, complexo. Né? E bem no fim a gente fez, semana retrasada eu fui para lá de novo para ver uma situação de uma outra obra que eles querem fazer. E passei lá na frente do curral, ele tava bonito. Falei: nossa, que legal, é uma coisa diferente, nunca tinha feito na minha vida. Legal. Mas foi legal. Nós vivemos numa região, o oeste do Paraná. Vamos falar do oeste, que é a nossa área de abrangência, inclusive do próprio Sinduscom, Paraná Oeste, né, os 50 municípios que abrangem o Sinduscom. É uma área cuja vocação é o agro. Né? A gente tem isso de forma muito clara.
Nós temos aqui grandes cooperativas, elas movimentam, elas são a força do nosso setor, e elas geram impacto em toda a cadeia produtiva. A gente está aqui falando de obras, por exemplo, mas toda a cadeia, por exemplo, de equipamentos, de ferramentas, de grãos, né? Então a gente tem realmente uma cadeia muito grande. Ô Vinícius, assim, falando da cadeia, eu acho assim que basicamente dá para pensar já assim. Ó, vamos dizer assim, as nossas cooperativas, que são o principal motor econômico da nossa região, acho que vocês concordam um pouco com certeza, isso, né? 100%. Então, assim, elas são muito voltadas à proteína animal, principalmente frango, suíno, a gente vê assim, também tem muito esmagamento de soja, tilápia, certo? Uhum. Então, eu vejo assim, ó, a oportunidade, o ramo é tão grande, porque basicamente você pode pensar assim, vamos pensar no princípio, o princípio é o grão, certo? Precisa da unidade armazenadora, certo? Estamos com o grão armazenado. Venha para... O que a cooperativa vai fazer? Transformar em ração. Você precisa fazer o quê? Tem que ter fábrica de ração. Então, tem toda uma estrutura de uma fábrica de ração, de moeda. Fez a ração, para onde que você vai levar? Elas que controlam, geralmente, a parte da matriz genética dos animais. Então, você vai ter se for no caso de aves, você vai ter um incubatório, você vai ter um matrizeiro de aves. Obra. Uhum. Se for no caso de suíno, você vai ter uma unidade de produção de leitão. Obra. Tá, entendeu? Dali vai sair para o agricultor. Se for para o frango, tanto o frango quanto o suíno precisa de um alojamento. Obra. Saiu dali, vai pro frigorífico. Aí no frigorífico, aí, meu Deus, daí tem o frigorífico, tem um monte de tipo de serviço que tem lá dentro, de obra. Tem a parte do tratamento dele, que é complexo também, tem um monte de obra. Uhum. Então, assim, a cadeia que puxa da construção civil é muito grande. Uhum. Principalmente, eu vejo assim, olhando essa parte da proteína, que a nossa região é destaque nacional. Inclusive, a gente teve um episódio com o Alci Rota, e ele falava muito que eles têm como linha de trabalho, como meta, né, se tornar um líder global em tecnologia e conhecimento em proteína animal. Olha que louco isso, né? Que não tá ligado... O que ele citou naquele episódio, né? Inclusive, é um episódio disponível para você assistir. É o nosso último episódio. Então, tem bastante conteúdo legal sobre esse trabalho feito pelo POD. Esse trabalho é aumentar a produtividade, aumentar a qualidade, aumentar a tecnologia, aumentar em conhecimento, aumentar em capacidade, né? Então... isso que você falou, Celso, tem realmente tudo a ver, cara, porque a gente precisa entender que essa vocação, ela vai impactar todo o nosso setor, né? E a gente tem que estar diretamente atuando com esse tipo de situação. E você vê assim, a demanda é tão grande que gera pessoas específicas, como por exemplo o Vinícius. Boa. O Vinícius só vai trabalhar com uma parte da cadeia, que seria, vamos dizer assim, não a primeira, mas uma das cadeias iniciais desse processo. Legal. Ô Vinícius, e nós temos hoje no Brasil, né, falando especificamente dos grãos que o Celso citou, nós temos um déficit de armazenagem hoje, né? E esse déficit, ele é causado principalmente por uma produção cada vez maior, então você está tendo tecnologias que geram produções maiores, e o armazenamento ele não segue a mesma escala, né? O mesmo gráfico, né? de crescimento. Comenta um pouco sobre isso. Sabido que nós temos, né, um déficit de armazenagem, né? Se não me engano, os números 330 milhões de toneladas que são produzidas, né, durante a safra anual, e a capacidade de armazenagem é 220 milhões de toneladas. E além disso, que essa capacidade de armazenagem ela não é 100% verdadeira. Hoje o Brasil como um todo sofre um problema grave de manutenção
das unidades armazenadoras, né? Então, tem muitos armazéns que estão desativados ou ativados pela metade. Tem silo que você só pode encher pela metade, Vinícius, porque tem patologia na base, tem patologia na estrutura metálica, tá corroído, tem risco iminente. Quantas e quantas obras, né, Celso? Você vai visitar porque, olha, vai ter que demolir esse silo, fazer um novo, estamos enchendo só até a metade. Sim. Então, assim, a questão da manutenção, né, acho que é até um outro tema que eu tô entrando. Sim, Mas a gente fala, ampliando, né? O número cabe tanto, mas não cabe tudo isso, não. Entendi. Não cabe tudo isso, não. Até recentemente também vi uma notícia até de Globo Rural ali, dos armazéns do Conab, né? Que são os armazéns da União, né? Os armazéns da União. Então, eles abriram aí investimentos para a reforma dos armazéns. Porque o Brasil tem os armazéns ali de grãos, né? Da União, mas que não consegue operar na sua capacidade máxima. Então, estão investindo, sim, investimentos assim na ordem de mais de 100, 200 milhões para botar esses armazéns em 100% de operação. E não é problema também só na civil, né? É claro, é base, fundação com problema, que é obras muito antigas, né? Metálica. Obras antigas, metálica e equipamento, né? Motores, motorredutores, elevador, correia transportadora, máquinas de limpeza. Então tem toda a parte mecânica, né? O próprio processo de armazenamento daquela época era diferente, né? Por exemplo, um túnel que você fazia no armazém de uma forma, hoje você faz de outra, né? As normas de bombeiro para segurança mudaram. E tanto que tem essas obras de adequação, tem empresas assim que estão tem problemas, né? Com as questões de, às vezes, mudou a legislação, mas como é que você também adapta uma obra antiga? Sim. Né? Sim. Então, isso também é complexo. Também essa é uma outra situação que talvez abra uma oportunidade aí para as pessoas no futuro estar trabalhando, porque às vezes a unidade está funcionando bem, tem todos a funcionalidade dela na parte do grão, ou o que ela precisaria, sim, realmente é uma parte de recuperação e algum tipo de adaptação para atender as novas normas. Também seria um ramo que seria às vezes interessante trabalhar. Ô Celso, olha só, a gente está pensando aqui em perspectivas desse mercado agro, né? E muito se fala na cooperativa, a gente fala demais em cooperativa. Por quê? Porque, igual você citou, uma própria, né, frase ali, elas são a força propulsora do nosso mercado, sem dúvida nenhuma, né? Só que me parece que tem um mercado muito promissor, e aí a gente falando de perspectiva, que é as unidades produtoras, eu quero dizer assim, os produtores médio e grande porte, né? Que não estão em cooperativas, mas que querem armazenar o seu grão, querem fazer uma moega, um tombador. E a gente, no Brasil, inclusive, isso é menos comum do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o produtor, ele tem muito... Ele faz o armazenamento dele. No Brasil, nem tanto. Mas é que assim, Vinícius, a gente tem que separar. Essa é até uma discussão que eu tive alguns meses atrás com uma pessoa sobre essa situação. É que a característica da nossa região é diferente. Se você for para o Mato Grosso, as propriedades são muito maiores. E aí lá sim... Lá sim a pessoa faz esse investimento teu. Por exemplo, assim, teve um amigo meu que ele é de Goiás. De Goiás. E aí ele trabalha só com as obras deles de armazenagem, 90% produtores rurais, fazenda. Então ele falou que já fez obra até no São Félix do Xingu lá, falou, meu Deus, eu acho que foi a obra mais longe, assim, perdida que eu já fiz. Mas, então assim, a gente tem que entender, eu vejo, da minha perspectiva assim, que o formato das propriedades, o formato, como se organizou o agronegócio na nossa região, no oeste do Paraná ou no próprio Rio Grande do Sul, são baseados no sistema do cooperativismo. Então, tem grandes produtores rurais? Temos grandes produtores, só que assim... Em porcentagens menores. Em porcentagens menores, entendeu? Porque senão, realmente, não teria por que o cara ser associado à cooperativa. Lá agora vai no Mato Grosso, muitas pessoas têm os seus próprios silos, né? Porque são fazendas grandes, áreas grandes, pro cara vale a pena. A logística de entrega de grãos é complexa, né? Então a pessoa tem. Eu particularmente nunca trabalhei no Mato Grosso.
Assim, o máximo que eu fui aqui no começo do Mato Grosso do Sul, nunca fiz obras para lá, mas assim, conversando com o pessoal que trabalha lá, é essa a realidade que eles colocam, que os principais clientes deles são os produtores rurais, diretamente. Vinícius faz projeto para o Brasil inteiro, eu creio que talvez seja realmente essa a realidade. Em fevereiro desse ano eu fui para o interior de Minas Gerais, mas assim, eram 600 quilômetros de Belo Horizonte, né? Então, desci em BH, daí aluguei o carro, que foi fazer uma perícia numa obra lá, né? Uma obra que estava em construção, houve um problema estrutural, paralisaram a obra e solicitaram um atendimento técnico, né? Essa obra era 90 quilômetros da vila mais próxima, em estrada de chão. Cara, 90 quilômetros o carro batendo ali, ó. É muito remoto. E lá, o concreto, tudo batido em betoneira. 4 bases de silo, moega, galpão, tudo batido em betoneira, cara. Assim, muito remoto. E era uma fazenda, né? Inclusive era no vale do Rio São Francisco. Coisa mais linda, cara. O rio, assim, no horizonte você via o rio, assim. E a fazendão lá, cara. Só que assim, remoto. O pessoal que trabalha lá, tudo alojado na fazenda. O dia que eu fiquei lá, eu posei, almocei na fazenda. Aquelas fazendas de novela mesmo, sabe? Aqueles casarões. Então, é uma realidade diferente do que a gente tem aqui no Sul. Uma outra realidade também, assim, às vezes que a gente não vê muito e tem também, é cerealista, né? Ainda existe muitos cerealistas na região, entendeu? Então, não seria... A gente, às vezes, olha a cooperativa, porque a cooperativa... é uma empresa com maior faturamento e tal, chama mais atenção. Mas a gente tem grandes empresas de agronegócio e também pequenas e médias empresas de agronegócio que também demandam. O cerealista vai precisar do silo, trocar o secador, vai estar fazendo sempre uma ampliação da armazenagem, né? Porque isso está ligado ao negócio. O cerealista é a trading. Ou tem diferença? Antigamente chamava cerealista, né? Trading acho que é um nome mais moderno. Eu não sei se existe uma diferenciação da trade que ela exporta e se o cerealista consegue exportar também, porque eu acho que tem uma questão aí de alguns tipos de licença, mas não sei muito bem como funciona. Sim, bacana. Sabe que a gente... comentar um pouco até sobre a atuação da Fungel, né? Nós temos basicamente 30% sempre do nosso negócio está ligado a obras agroindustriais, né? Então nós temos aí 35 máquinas hoje trabalhando, das 35, pelo menos 10 aí elas estão continuamente trabalhando, né? No agro. Então por exemplo, tem 2 máquinas lá em São Gabriel, uma em Dourados, uma aqui fazendo uma unidade que dá uma ampliação ali em Matelândia e assim por diante, né? E todo mundo que sabe dessa atuação do mercado agro e vê que o mercado agro ele é promissor, que as perspectivas eles são boas, eles falam assim, como é que eu vou entrar nesse mercado? Muita gente pede isso, tá? E como é que eu entro nesse mercado? Como é que eu faço para... porque, vamos lá, o Celso teve o caminho traçado ali em função... Do Pedro já tinha um conhecimento, né? O Vinícius, ele acabou ingressando na Consilos, né? Que é uma das maiores aí do país, né? Top 3, pelo menos, eu acho, né? Eu diria que sim. Brasil. E aí teve a oportunidade, caminhou, né? O agro escolheu ele. Mas como é que o cara, de repente, aqui, ó, a gente tá falando pros nossos associados, né? Nossos 310 associados, que de repente pensam em entrar nessa área, muita gente chega e fala assim, preciso entender como é que eu entro nesse mercado agro aí. E não tem uma fórmula mágica, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Bom, o agro que escolhe, né? O agro que escolhe. É brincadeira. Bom, na verdade, hoje já existe um nível de concorrência e competitividade dentro das obras do agro que é muito maior do que era há 20 anos atrás, né? Boa. Hoje o volume de construtora que está especializando no agro, na indústria, ela é muito maior, né? Assim como a quantidade de engenheiros, né? Falando da profissão nossa, né? Em si, a quantidade de engenheiros nesse mercado, ela é maior, né? Mas assim, é um serviço específico, né? Então, geralmente a pessoa tem uma construtora que faz uma residência, um predinho, né? Uma salinha comercial e quer entrar.
Só que ele não tem esse know-how, né? Então, geralmente começa de baixo, né? Fazer um galpãozinho, uma base de balança, né? Vai oferecendo para cerealistas, cooperativas, né? Tem que praticar o comercial, né? Entrar nessas empresas tentando pegar ali, né? Uma obra mais complementar, uma obra menor. É o que a grande maioria das construtoras começaram a fazer. De repente pega uma base de silo, daqui a pouco tá fazendo uma indústria inteira, né? Dificilmente uma construtora, né? Ou uma metalúrgica, né? Uma metalmecânica vai chegar lá numa grande cooperativa e fazer uma obra gigantesca, né? Com armazém, 10 silos, né? Então, acho que esse é o caminho, né? Trabalhar o comercial dentro de cerealistas, cooperativas, vai conhecendo o pessoal que está no ramo, vai conhecendo quem que é o pessoal que vende balanço tombador, quem que fabrica silo, fabrica secadores, vai conhecendo essa turma, fazendo o networking, né? Realmente eu enxergo dessa forma, mais ou menos, né? Não, eu acho que você falou tudo. Esse é o caminho não só para o agronegócio, né? Para qualquer coisa que você for fazer, esse é o caminho. Você vai começando, vai fazendo a transição daquilo para onde que você quer. Logicamente, vai depender das oportunidades que aparecem. Hoje, claro, o pessoal olha muito pro agro e acha assim, nossa senhora, porque é o que eu falo assim, a propaganda fomenta muito. Né? Então, hoje você coloca assim, o pessoal, o agronegócio é o setor mais dinâmico, o que mais exporta, ele que gera a balança comercial. O agro é pop. O agro é pop, isso aí, resumido. Então, todo mundo, tem muito dinheiro, não sei o que, tem muita obra nisso. Mas, igual o Vinícius falou, hoje já não é mais o oceano azul. Sim. Né? Entendeu? Tem muita empresa fazendo, muita empresa especializada trabalhando só com isso, então a competição é muito alta. E assim, realmente, assim, aparentemente, é uma obra complexa e não é. Né, Vinícius? Tem os dois lados. Então, assim, quando você nunca fez, realmente parece um bicho de 7 cabeças. Mas depois você começa a perceber que não é o fim do mundo fazer esse tipo de obra. Só que os cuidados que você tem que ter é um pouco diferente. Porque, basicamente, na unidade armazenadora de grãos, você tem que respeitar o equipamento, né? Sim. O grande segredo é respeitar o equipamento, porque é a partir dele que o negócio vai funcionar. Então, a obra civil, na verdade, se torna a obra complementar ao equipamento e não ao contrário, né? Então, esse que seria uma situação. Então, assim, hoje em dia, o pessoal tem muita dificuldade nessa questão dessa parte aí, dessas unidades, que eu acho que é uma grande demanda e bem espalhada, vamos dizer assim, né? Porque um frigorífico, o cara não constrói todo dia, mas um silo toda hora tem que fazer, todo ano sai, renovando. Graças a Deus. E aí eu vejo nessa situação. Então, assim, realmente, talvez essa área de armazenagem de grãos, para começar, talvez seria melhor, a que teria mais demanda, só que igual o Vinícius falou também, tem muita competição. Então, assim, a pessoa tem que escolher, talvez, um ramo e ir tentando trabalhar, né? Eu quero citar uma das principais dificuldades, né? Saindo um pouco do oceano azul. A dificuldade que é padrão para toda obra, né? A gente fala que é a mão de obra, né? Agora vai lidar com mão de obra distante das cidades, né? Você está numa obra, num lugar remoto, vai alojar a equipe dentro de uma obra, de uma fazenda, né? E aí, né, o cara tá longe da família, tá longe E aí a dificuldade é muito maior. Então, E tem todas as questões de norma que você tem que atender, requisitos, um monte de situações também que... Porque se você for o pessoal da orçamentação de obras, né? Se for orçar uma obra de armazém, de silos, né? Nos mesmos parâmetros de orçamento de uma obra na cidade, acabou, né? As despesas que ele tem com transporte, movimentação, alojamento, às vezes mais expressivo do que o próprio concreto. Você começa a sair fora aqui do perímetro urbano, muitas vezes as concretoeiras não querem entregar. Entregam a um preço astronômico. Mais caro, porque perde tempo para chegar, porque não sei, entendeu? E eles estão com uma demanda alta na cidade, então acabam... tem todas essas dificuldades, vamos dizer assim. Legal.
Ô Celso, eu queria que você trouxesse aí um pouco sobre as perspectivas, no sentido... a gente falava antes de começar o nosso episódio sobre o agro ter o seu ciclo, né? Uhum. Em função até do Plano Safra, em função do próprio crescimento natural que tem, que gera armazenamento, né? E às vezes a gente tem, por exemplo, alguma quebra de safra que pode impactar. Que você trouxesse um pouco dessa ideia de ciclo de atuação do agro. Olha, na verdade, qual que é o ciclo, basicamente, que a gente trabalha, né, Vinícius? É o Plano Safra, porque, então, assim, agora é junho ou julho que eles lançam, né? Plano Safra. Então, assim, as empresas ficam com uma perspectiva de saber qual que é o juro, quanto que o governo vai disponibilizar, e daí e aí dentro do Plano Safra ainda tem as áreas que eles vão, tem para armazéns, tem para ampliação da produção, agricultura familiar, tem aqueles vários setores que vão ser direcionados ao crédito, porque é um crédito subsidiado, né? Sim. Mais barato. Isso, então tudo depende de quanto o governo vai liberar, se o Plano Safra vai ser bom, se vai existir o dinheiro, se vai estar ali. Demanda para investir tem. Total. Agora vai depender de quanto o governo vai prover para essas empresas, para esses agricultores, disponibilizar para existir esse investimento, né? Porque é alto, não é uma obra assim que é um investimento de longo prazo. A empresa que investe tem todo um risco envolvido. Com então, certeza. assim, dependendo como for o juro, às vezes a pessoa não vai optar por fazer, né? E os cerealistas, as cooperativas, ficam na expectativa do plano. Essa é uma questão, porque está previsto para o início do segundo semestre, mas às vezes demora, né? Às vezes atrasa 2, 3 meses e aí segura toda a construção até sair o plano, né? E aí... Trava tudo. E aí acontece o que a gente quem está nesse mercado tem que estar muito acostumado, que é a pressão de entrega de obra. Ela é muito diferente das obras urbanas, né? Você pega, por exemplo, a gente faz muito prédio, né? Você tem lá um ciclo de 5 anos de trabalho, né? Aqui, meu amigo, aqui é... 6 meses. Aqui é 6 meses. 3 meses. Na loucura total, né? De começar, de pressão. Eu tenho um cliente... associado aqui, inclusive, já sei, o e-mail que ele manda já é na loucuragem ali já. Tem que começar segunda-feira, e aquela loucura de projeto a gente tem que finalizar rapidamente, manda pra obra, às vezes chega na obra, tá armando as estacas, não tá nem liberado, porque é um mercado muito dinâmico, né? E eu acho que então, essa questão do próprio Plano Safra acaba impactando, né? E na verdade, principalmente a obra da armazenagem, quando o cliente te contrata, é porque ele precisa para a safra. Sim. E dá a safrinha ou a safra. Se for 1, 2 silos, tipo assim, é 6 meses no máximo. E agora, se for uma unidade grande, geralmente eles esperam um pouco mais. E para você iniciar a obra, tem que esperar fazer a colheita para daí limpar o terreno. Isso. Eles não querem matar ali o plantio, né? Perder o plantio. Jamais. Então, fez ali uma colheita em janeiro, fevereiro, para julho, agosto tem que estar pronta a obra. E para poder receber, né, os grãos. E daí nessa parte não entra só a civil, né? Então é a civil, equipamento, a parte elétrica, porque a sua obra civil não resolve, né? Sim, é uma obra que tem que ser coordenada, porque você tem que pensar desde a contratação da própria parte metálica, né, do silo em si, do equipamento, né? Se eu vou pegar um Consilos, outra empresa, eu tenho que pensar na construtora que vai fazer a base, a parte civil. Eu tenho que pensar na obra em si, como planejamento de tempo, de quantas pessoas eu vou ter lá, né? Então, ela tem uma diferença muito grande das obras convencionais, né? E aí o construtor tem que estar preparado para isso, né? Tem que ser um estilo de obra rápido, né? Hoje a principal exigência deles é isso. Começou, tem que ir rápido, tem que terminar, Você contou tem que uma entregar. do final de semana, recentemente, né?
Não foi uma que você tinha feito no final de semana, sábado, domingo? É porque assim, na verdade o que acontece? O frigorífico, por exemplo, assim, que nem esse cliente, ele abate lá uma X quantidade de animais por dia. Então, se ele ficar um dia parado, qual é o tamanho do prejuízo dele? Que ele vai... Então, assim, você tem que entrar ele trabalha até sábado ao meio-dia, então você tem que entrar no sábado ao meio-dia, até domingo à noite você tem que sair. E isso é toda a parte de construção civil, a parte de metal mecânico, o pessoal que está fazendo manutenção. Então, assim, quando você... Era, logicamente, uma reforma de uma coisa pequena, mas foi dividido em 4 finais de semana, porque só poderia trabalhar nos finais de semana. Entra sábado e domingo. E no domingo, tem que fazer, ainda o cara tem que entrar, final de tarde, fazer higienização, a limpeza, para daí estar... tudo certo para na segunda-feira reiniciar. Então, é complexo também. Então, toda essa questão. Você pode pegar feriadão, esses mais longos. Se você passar na frente das cooperativas, principalmente as cooperativas que trabalham com abate de animais, tá todo mundo trabalhando com manutenção. E vocês citaram antes a questão de patologias, né, de obras que até pela idade, né, apresentar situações. Eu vejo especificamente esse mercado aí com muito carinho, porque me parece que cada vez mais a gente está buscando uma armazenagem, eu diria, líquida, porque você falou que a bruta do Brasil é 220, mas a líquida, que é o que realmente suporta, é muito menor do que isso, né? E às vezes pode ser interessante você corrigir aquela patologia do que fazer um silo novo, né? Então, acho que esse mercado, especificamente, ele tem um potencial grande para quem tem interesse de atuar também, né, Vinícius? Tem. Até semana passada eu fui visitar uma obra de silos que teve recalque de fundação, né? E o pessoal limpou o silo, avaliou, o sistema de aeração não conseguia mais operar, tava... uma parte de estrutura mesmo, né, de concreto. Aí ali já era, ela tava toda fissurada, então a aeração tava vazando para fora do silo, para túnel, tudo. E aí o pessoal lá pediu uma avaliação, só que já tinha data para receber grão lá dentro. E aí você tem que analisar a cura de concreto, prazo, disponibilidade de equipe, né? Então é um mercado que tem muito forte, tanto porque... acho que de uns 20 anos para cá houveram muitas obras e tanto existem as patologias por questão de idade, né? E também por falhas, né? Falhas construtivas, né? Um projeto, má execução. Exatamente. Um projeto mal elaborado, ou execução sem projeto. Quantas obras aí sem projeto nenhum, né? Só uma arquitetura de um layout. Os caras lá executaram pela experiência. Sempre fiz assim, né? E tá dando problema. E você vê também que também houve uma evolução na técnica, né? Porque antigamente, assim, você pega os primeiros silos, às vezes a aeração nem tinha estaca. Sim. Depois foi começando a fazer as estacas na aeração. Agora já começaram também a fazer as estacas nos pisos, porque tem muito problema de recalque do piso, no operacional, né? A própria cultura da contratação da engenharia nas cooperativas já está diferente. O que acontece, né? Ainda hoje existe isso, mas antigamente em maior quantidade, né? A cooperativa, o serialista vai ampliar, contratava a construtora, quando você cobra aí, orça tudo, o projeto, o cálculo, as soluções de engenharia, a construtora entregava o pacotão. Mas aí a construtora A tem um preço, a B tem um preço, a C tem um preço. Muito. Quem que tem a melhor engenharia? Sim. Quem tem a estrutura mais robusta e qual que é o mais enxuto, que não segue muita norma? Então o pessoal não avaliava isso, né? Ao longo dos anos isso trouxe prejuízo. Né, falhas, sinistros em obras, né, obras que recalcaram, obras que desabaram. E hoje isso é uma coisa muito boa para minha empresa, para o meu escritório, porque eu sou uma empresa de projetos, né? Então as cooperativas estão entrando em contato com os calculistas, com os projetistas primeiro,
Projetar a unidade. Igual uma licitação, uma obra pública. Tá virando a unidade, depois, com o projeto na mão, você consegue orçar. Isso é o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. Para o construtor é o melhor do mundo, todo mundo orça igual. É porque você acaba assumindo menos risco também na hora de orçar, né? Quando você não tá com o projeto 100%. Assim, isso é uma outra grande dificuldade. Por exemplo, se a pessoa que é acostumada a trabalhar com obra pública, ela tem lá tudo já meio mastigado, até o quantitativo, né? Então, você vai fazer uma obra você vai geralmente orçar essas obras, não são assim que funciona, né? Geralmente você tem o layout do equipamento só. E eu tenho muitos clientes das cooperativas multinacionais que estão solicitando, né, para Trivio esse tipo de serviço, né? Os projetos com memória de cálculo e planilha orçamentária. E a gente entrega esse serviço para eles e em cima disso abre a orçamento dos executores, né? E tá mudando. Isso é muito bom para os dois lados, né? É a palavra que você usou, é cultura, né? Cultura, né? A gente tem que tentar cada vez mais mudar isso. O Celso comentou que as técnicas evoluíram muito, né? O que era feito lá atrás. Todo dia nós estamos aprendendo e tentando melhorar também, né? Porque também tem certas coisas que antigamente o pessoal não exigia ou não fazia, que hoje em dia já virou normal, que você olha para trás e fala, meu Deus, como que eu não fazia aquilo naquela época? Sim, né? Legal. Celso, o que a Foco tem feito hoje aí? O que são as obras que estão em execução? Hoje a gente está trabalhando com execução de silos. Estamos finalizando algumas bases. A gente está executando uma unidade com uma ampliação com 4 bases de silos, né? E também estamos um silo sozinho também, que foi, igual eu te falei, isso é muito relativo também em obra, né? Eu tinha 4 silos, foi muito mais fácil de fazer 4 silos que esse único silo que eu peguei e foi difícil, assim, foi todo um desafio, porque ele teve que ser feito todo em sapato, então foi manual, foi como... Parece que eu fiz um silo há 10 anos atrás, né? Vinícius já teve experiência também com silos sapato. Né? Isso, fazer sapata, não tem jeito, tem que entrar lá escavadeira e tal, foi complexo. Isso nesse ramo, a gente também está fazendo uma unidade de produção de leitões, né? Bem grande. Essa é uma área um pouquinho diferente, né, que a gente trabalha, uma obra complexa também. A princípio as pessoas olham assim e falam, nossa, não, mas... Chiqueirão, que dificuldade que tem de fazer. Mas é complexo, você tem que respeitar uma série de fatores, né, porque o pessoal faz um investimento alto ali dentro para manter uma genética de alta qualidade, de alta produtividade, que na verdade é o início do processo deles, né? Total. E assim, fazemos outras obras também, barracão de insumo, a gente está entregando barracão de insumo agora, acho que em 30 dias estamos finalizando. Então, assim, 100% das nossas obras hoje estão ligadas à cadeia eu diria assim, à cadeia do agronegócio, né? Foi uma coisa que naturalmente... vocês têm a fábrica dos pré-moldados, né? Isso até foi um dos motivos que a gente acabou eliminando, não eliminando, mas tipo assim, parando um pouco de fazer esses outros tipos de obra e vindo para o agronegócio. O Vinícius sabe muito bem que hoje em dia que o pessoal cada dia quer mais rápido. E cada dia você tem menos mão de obra disponível. E as margens sempre estão apertadas porque é questão de custo. Então, vamos racionalizar. E isso, para nós, foi importante. Porque como a gente iniciou essa fábrica por causa de uma obra, a gente percebeu assim que nesse ramo, essa exigência levou a gente a conseguir ganhar escala com a fábrica. Por quê? Porque eu consigo pré-fabricar muita coisa. Por exemplo, assim, hoje em dia, quase todo mundo está pré-fabricando a aeração, pré-fabricando os túneis. Isso já representa quantos? 40%, 50% da obra? Porque daí vai sobrar para você fazer na obra fundação, anel, aterrar ele e fazer o piso. E o que acontece? Enquanto lá na obra estão fazendo terraplanagem, locando, fazendo as fundações lá com a Fungel, a fábrica está concretando o módulo de túnel, o módulo de aeração. E assim, então assim, tem uma série de vantagens que para nós foi importante e que ajudou a gente também a desenvolver a nossa produção, porque daí a gente conseguiu amarrar
amarrar as duas situações para entregar a solução pro cliente, né? Isso que para nós foi importante. E a Trivio, o que a Trivio tem trabalhado hoje? Olha, hoje eu até já me antecipei um pouco, a gente está atendendo muitas cooperativas, né? Com soluções de projetos mesmo, né? Hoje eu faço o dimensionamento estrutural, né? De silo, armazém, moega e os detalhamentos, né? Compatibilização. Hoje a exigência da grande maioria já são os projetos em BIM. Legal. Então a gente já está modelando, né? A estrutura no Revit, né? As formas, o 3D, a compatibilização. E aí depois só detalha a armadura lá no WebEric ou TQS, né? Então hoje a gente está usando esses softwares, né? Eu tô com um armazém graneleiro no Pará, de uma construtora de Manaus, cara. A empresa do Amazonas tem uma fábrica de silos lá e a parte norte do país eles estão dominando. Interessante. Uma empresa nova e eles assim estão investindo pesado com técnica, com qualidade. Então um grande cliente meu. Atendo as cooperativas aqui da nossa região, né? Tem Obra Copavel, Cevale, Bung, né? Então, continua. A Bung mesmo atendo muito memorial deles e double check, né? Às vezes, o que acontece? Eles contratam uma empresa que vem com a solução de engenharia. Certo. Às vezes, por questão de prazo, eles preferem pegar a executora já com a solução. Mas contratam um double check lá. Contratam o cara para avaliar o projeto. Um ATP, né? Aí a ideia é contribuir, né? É olhar o projeto, ver os pontos de atenção. Então, a gente faz a nossa validação, daí faz uma reunião, joga todo mundo lá no Meet. De forma muito humilde a gente aponta, olha, poderia ter uma melhoria aqui, ali. O pessoal muda o projeto, melhora. Então é um serviço muito interessante que nós calculistas podemos prestar também. Avaliação de projeto, double check. E também, às vezes, né, Vinícius? Também, assim, às vezes, que nem vocês como projetista, como às vezes trabalham em mais regiões do Brasil, às vezes consegue adotar algumas soluções que a gente, às vezes, por estar restrito aqui, estamos aqui na região oeste, trabalhamos mais aqui, a gente às vezes não pensa, ou não está no nosso dia a dia, acaba passando batido, né? Você conversa com gente do Brasil inteiro, que atende de uma forma diferente, né? Atende de uma forma diferente. Isso é muito engraçado. A gente, por exemplo, estaca metálica cravada para nós é caro, tem que ter máquina. Tem gente que lá só usa isso. Não, eles contínuo aqui é terrível, não tem e tal, prefiro a pré-moldado. Né? Então, a regionalização é muito interessante. Muito. Legal. Pessoal, vamos chegando ao fim do nosso episódio. Passa rápido, né? Eu queria que vocês deixassem as palavras finais e como é que encontram vocês no dia a dia, no trabalho, fora do estúdio. Então, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho da nossa empresa, vocês podem seguir nós no Instagram, @foco_construtora. Lá tem um pouquinho de obras que a gente executou, temos algumas imagens de etapas de obras que a gente fez, para vocês terem uma ideia, assim, da sequência executiva, né? De algumas coisas que a gente faz. Estamos à disposição se alguém precisar de alguma coisa, trocar alguma ideia, né? Assim, os nossos associados aí, a gente está sempre nas reuniões aqui, né, Vinícius? Venha participar e a gente pode estar conversando. E, assim, é um ramo bom. Quem tem interesse, vale a pena. Tem que tomar os cuidados, as dificuldades as mesmas de todos os tipos de obra. Tem os prós e os contras. A gente vai de você querer se adaptar e ter vontade de aprender, né? Com certeza. Vinícius. Obrigado, Celso. Bom, a Trivio Engenharia, né? Tem o @, né? @Trivio Engenharia lá no Instagram. A gente também costuma postar os nossos projetos, os nossos atendimentos, atividades, né? Então, tem um dia a dia da empresa. Né, nós engenheiros, acredito que é meio que unânime, a gente tem uma certa dificuldade ou resistência para o marketing, para a imagem, mas eu sempre estou procurando estar postando ali conteúdo, né? Não só os nossos trabalhos, mas aulas, dicas, né? Diferenciais em projetos, tá? Agradeço, né, o convite em ter participado aqui deste podcast, espero ter contribuído com vocês, né? E faço o convite também para conhecer a pós-graduação lá da Fundações Sem Complicações, em que eu sou um dos professores lá, né? Então, eu tenho algumas aulas que eu ministro sobre projetos de base de silo, moegas, né? Cálculo estrutural, fundação, concreto armado, né? Rodagem da carreta sobre a moega. Então, tem bastante conteúdo também
Então, aproveito esse espaço para citar aí sobre a pós-graduação. Legal. Pessoal, obrigado por terem participado, terem topado a gente falar sobre esse tema, né? A gente poderia entrar em diversas áreas dentro das obras agroindustriais, mas foi uma pincelada aí até para falar um pouco sobre as perspectivas desse mercado. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Mútua, Caixa de Assistência e ao Senai, que são patrocinadores aqui da nossa segunda temporada do Sinuscast. Fica o meu convite, se você não está inscrito aqui por um acaso no canal do YouTube, já se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, também dá para você se inscrever no canal do Spotify, para você ter acesso sempre aos nossos episódios, que são quinzenalmente publicados aqui no Sinduscom Paraná Oeste, nesse estúdio aqui dentro da nossa sede. Aproveito até para comentar, o Celso fez um comentário, né, que se você tem interesse em se associar ao nosso sindicato, a gente está de portas abertas, né, porque aqui a gente reúne os principais nomes da indústria da construção, né? O Sinduscom, ele agrega profissionais, empresas que realmente querem evoluir, querem crescer, então fica aí o convite a participar do Sinduscom. Valeu, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.